Olá, ARMY! Sejam muito bem-vindos ao K-Pop Coreia. Hoje o noticiário está intenso e cheio de informações importantes, então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos direto ao que realmente importa. Nos últimos dias, enquanto as controvérsias envolvendo o BTS e a HYBE ainda repercutem fortemente nas redes sociais, uma nova onda de desinformação começou a se espalhar de forma coordenada. Antifãs passaram a divulgar rumores afirmando que os membros do BTS não teriam renovado seus contratos e que estariam se preparando para deixar a empresa. No entanto, essas informações são completamente falsas e não resistem a uma análise mínima dos fatos. De acordo com informações confirmadas pela mídia The Artist, citando fontes diretas da Universal Music, parceira responsável pela promoção global do BTS, todos os 7 membros renovaram seus contratos com a HYBE e a Big Hit Music por mais 10 anos. Esse contrato foi oficialmente assinado em 2023 e representa a segunda renovação do grupo, após a primeira realizada em 2019. Com isso, o vínculo entre BTS e HYBE se estende até 2033, restando ainda cerca de 8 anos de contrato ativo. Diante dessa realidade, qualquer narrativa sobre uma saída iminente do grupo se torna não apenas infundada, mas claramente mal intencionada, surgindo justamente em um momento sensível, com o comeback do BTS se aproximando e a HYBE sob forte escrutínio público. Mas o que realmente chama a atenção e desmonta de vez esses rumores é a posição única do BTS dentro da própria empresa. Segundo o relatório financeiro divulgado em dezembro de 2025, os 7 membros do BTS detêm juntos 1,1% das ações da HYBE. Oficialmente, isso os coloca como o 5º maior acionista da empresa, mas na prática, eles ocupam o 4º lugar em termos de poder real. Isso acontece porque o 3º maior acionista, o Fundo Nacional de Pensões, apesar de possuir cerca de 6% das ações, atua apenas como investidor financeiro e não interfere diretamente na gestão da empresa. Na estrutura real de poder da HYBE, a ordem é clara. Bang Se-hyuk, com 31,6%, seguido pela Netmarble, com 9,4%, pela Dunamu, com 5,5%, e logo depois vem o BTS com seus 1,1%. Esse número pode parecer pequeno à primeira vista, mas tem um peso enorme. De acordo com o Código Comercial da Coreia do Sul, qualquer acionista que detenha mais de 1% das ações possui direitos significativos, incluindo o poder de participar, propor e influenciar decisões estratégicas em assembleias de acionistas. Isso significa que, se os 7 membros agirem em conjunto, eles têm voz ativa e influência real dentro da empresa que ajudaram a construir. Afirmar que o BTS está prestes a deixar a HYBE enquanto detém esse nível de poder é como dizer que alguém quer ser expulso da própria casa que ajudou a erguer do zero. Essas ações, inclusive, não surgiram por acaso. Elas foram um presente pessoal de Bang Se-hyuk aos membros do BTS, que chegou ao ponto de pagar integralmente os impostos relacionados à doação. Esse privilégio não foi concedido a nenhum outro artista da empresa, o que reforça ainda mais o status único do grupo. O BTS não é apenas um artista contratado. Eles são parceiros estratégicos, a base financeira e simbólica do Império HYBE. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre a polêmica que colocou o RM no centro de uma verdadeira tempestade midiática. No dia 21 de dezembro, durante uma transmissão ao vivo, o clima descontraído mudou completamente quando o RM fez uma declaração que rapidamente se espalhou pela internet. Em um momento de franqueza incomum, ele disse que gostaria que a empresa se preocupasse um pouco mais com eles. Logo em seguida, deixou claro o peso de suas palavras ao afirmar que normalmente não faz esse tipo de comentário, mostrando que não se tratava de uma brincadeira nem de um deslize impulsivo, mas sim de um sentimento acumulado ao longo do tempo. A situação ficou ainda mais tensa quando Suga, atento ao clima, fez uma pergunta direta, questionando se realmente não havia mais preocupação ultimamente. RM, sem entrar em detalhes específicos, apenas reforçou seu pedido, dizendo que queria que a empresa cuidasse e prestasse mais atenção neles. Esse breve diálogo foi suficiente para gerar uma avalanche de reações. O vídeo se espalhou rapidamente, especialmente no fórum The Sea Inside, onde se tornou um dos assuntos mais comentados do momento. Entre os internautas coreanos, a reação foi majoritariamente negativa. Muitos consideraram a atitude de RM inadequada,
questionando por que ele escolheu fazer esse tipo de reclamação publicamente, diante de milhões de fãs, em vez de resolver a situação internamente. Comentários críticos surgiram em massa, afirmando que isso seria desrespeitoso com os fãs, que se o grupo estivesse tão insatisfeito deveria simplesmente não renovar o contrato e que trazer esse tipo de assunto repetidamente para transmissões ao vivo seria irritante. Outros ainda defenderam a HYBE, argumentando que o BTS recebeu apoio massivo da empresa ao longo dos anos, incluindo marketing agressivo, proteção institucional e investimentos que impulsionaram o grupo a níveis globais. No entanto, fora da Coreia, a reação foi completamente diferente. A comunidade internacional de fãs demonstrou forte empatia e apoio à RM e ao BTS. Para muitos, a declaração não foi exagerada, mas sim a gota d'água após anos observando uma gestão que não acompanha o tamanho, a importância e o legado do grupo. Um comentário internacional que viralizou resumiu bem esse sentimento ao dizer que é absurdo imaginar que o maior grupo do mundo, responsável pela existência e expansão de uma empresa inteira, ainda precise implorar por atenção básica. Muitos ARMYs globais também apontaram a falta de atividades promocionais claras para o comeback previsto para março de 2026, interpretando as palavras de RM como um aviso público de que a paciência do grupo está se esgotando. Para esses fãs, o desabafo não foi um ataque, mas um pedido legítimo por mudanças reais na forma como o BTS é tratado internamente. No fim das contas, o que estamos presenciando não é apenas mais uma polêmica passageira do mundo do K-pop, mas um reflexo claro de como a indústria lida com artistas que ultrapassaram qualquer limite tradicional de sucesso. O BTS não é mais apenas um grupo musical, é um fenômeno cultural, econômico e simbólico que sustenta estruturas inteiras. Quando integrantes desse nível demonstram insatisfação, mesmo que de forma contida, isso não surge do nada e nem pode ser tratado como um simples capricho emocional. A declaração de RM expôs algo que muitos preferiam ignorar: a diferença entre contratos no papel e o tratamento diário na prática. Ter participação acionária, contratos longos e status institucional não anula a necessidade básica de comunicação, respeito e planejamento adequado. Grandes empresas, especialmente aquelas que cresceram rapidamente apoiadas em um único pilar, muitas vezes enfrentam dificuldades para equilibrar a expansão corporativa com cuidado humano. E é exatamente nesse ponto que surgem as fraturas mais perigosas, não visíveis em relatórios financeiros, mas perceptíveis em pequenos gestos, silêncios e decisões estratégicas questionáveis. O choque entre as reações dos fãs coreanos e internacionais também revela uma diferença profunda de expectativas culturais. Enquanto parte do público doméstico ainda enxerga o artista como alguém que deve manter discrição absoluta e resolver conflitos nos bastidores, o público global tende a valorizar transparência, autenticidade e posicionamentos claros. Nenhuma dessas visões é totalmente certa ou errada, mas o conflito entre elas cria um ambiente tóxico, onde qualquer palavra vira munição para ataques, distorções e narrativas extremas. Além disso, a disseminação de rumores sobre contratos e possíveis saídas mostra como o ecossistema digital se alimenta do caos. Informações falsas ganham força não porque são verdadeiras, mas porque encontram terreno fértil em momentos de tensão. Antifãs exploram brechas emocionais, fãs entram em modo defensivo e a discussão deixa de ser sobre fatos para se tornar uma disputa de versões. Nesse cenário, a verdade costuma ser a primeira vítima. É importante lembrar que relações de longo prazo, como a do BTS com a HYBE, não são feitas apenas de sucesso contínuo, mas também de ajustes, crises e renegociações de expectativas. Nenhuma parceria permanece saudável sem diálogo real. Ignorar sinais de desgaste, minimizar falas públicas ou tratar desabafos como ataques diretos é um erro que a indústria já cometeu inúmeras vezes no passado e que quase sempre termina da pior forma possível. O que diferencia este caso é que o BTS não está em uma posição de fragilidade. Pelo contrário, eles têm poder, influência, respaldo global e uma base de fãs que acompanha cada movimento com atenção absoluta. Isso significa que qualquer ruído, por menor que seja, se amplifica rapidamente. Por isso, a responsabilidade de todas as partes envolvidas é ainda maior. Cada decisão,
Cada silêncio e cada resposta molda não só o futuro do grupo, mas também o padrão de como artistas de alto nível serão tratados daqui para frente. Talvez este momento não seja um prenúncio de ruptura, mas sim um ponto de inflexão, um alerta de que algo precisa ser ajustado antes que pequenas fissuras se transformem em rachaduras irreversíveis. A história do BTS sempre foi marcada por desafios superados e não por conflitos evitados. Se existe algo que o grupo já provou inúmeras vezes, é que enfrentar problemas de frente costuma ser mais eficaz do que fingir que eles não existem. Agora, resta observar como a empresa irá reagir, quais mudanças serão feitas nos bastidores e se as palavras ditas terão consequências práticas. O silêncio prolongado, neste momento, pode ser tão prejudicial quanto uma resposta mal calculada. O público está atento, os fãs estão analisando e a indústria observa de perto. E enquanto tudo isso se desenrola, uma coisa permanece clara: o BTS não é descartável, substituível ou dependente de narrativas fabricadas. Eles são o resultado de anos de trabalho, conexão genuína com o público e uma trajetória que redefiniu o que significa sucesso no K-pop. Ignorar isso é ignorar a própria realidade. Aqui no K-pop Coreia, seguimos acompanhando cada detalhe, separando fatos de boatos e trazendo análises sem filtros, porque por trás das manchetes existe sempre uma história maior sendo escrita. E essa, com certeza, ainda está longe do capítulo final.